pregar, né? Eu falei para você vai ministrar hoje, não foi? Glória a Deus. Então, está muito bonita mesmo. Glória a Deus. Deus, esse cabelo deu uma alisada. Glória a Deus. Vamos orar então pela a pregadora da noite aí. Que tudo que ela leu ali, Senhor, que não... O Senhor não quer que ela fale, tira do pensamento dela, mas se tiver alguma revelação em Jesus, faz fluir no pensamento dela, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, meu Deus. Até aqui o Senhor está presente. O Senhor possa usar a vida dela, Senhor, cobrir ela com teu sangue, Jesus, e dar inspiração para ela, para quando ela falar da tua palavra, nós sentir a tua presença, nós entender o que o Senhor quer para a nossa vida, meu Deus. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu esposo é assim mesmo, brincalhão, esse é o normal dele. Aproveitando que você está de pé, pega a sua palavra, amém? Você já vai se sentar. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite, por essa jovem que veio a primeira vez, que Deus abençoe a sua vida. Cada um de vocês, a vida da Rose, Deus te abençoe grandemente, Rose. Glória a Deus. Acharam? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. O que Ele tem feito na nossa vida, irmãos, meu esposo brincando aqui. Quem não sabe da nossa história, pensa, ele não bate bem da bola. Mas Deus restaurou o nosso casamento. Né? Se fosse pela nossa vontade, pela vontade da carne, o pecado se alojou na nossa vida no momento que não conhecíamos a palavra. Mas Deus, Ele veio e quebrou o jugo. Jesus veio, nos libertou e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu vou ler, amém? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É só um versículo. Se vocês puderem, acompanhem. O bom perfume de Cristo é o título. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória a Deus. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Só até aí, pode se assentar, amém? Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. Como meu esposo já orou, Senhor, eu concordo com a oração dele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, que eu venha falar, Deus querido, aquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que o meu pensamento quer falar, que as minhas palavras querem falar, não, Senhor, porque eu sei que as minhas palavras não vão fazer diferença nenhuma, Pai. Mas o que fará diferença é o Teu Santo Espírito, é a Tua vontade, Senhor, nessa noite. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. O título para essa palavra é Vivendo e Vencendo. Glória a Deus. Apóstolo Paulo falou sobre triunfar. E daí você pensa, triunfar, vencer. Essa palavra nos dias de hoje, que o tempo está curto, o tempo está se fechando, é como se o cerco estivesse se fechando. Ontem nós estávamos aqui ensaiando no teatro, e Deus falou muito forte, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que o Senhor tem pressa. Eu tenho pressa. O Espírito Santo falou, eu tenho pressa. Por que essa pressa? Porque o Senhor está voltando. Aí, mas essa palavra é uma palavra que vai encher o meu ego? Não quer dizer isso. Aleluia, Jesus. Essa palavra que nós possamos meditar nessa noite. Triunfar significa vencer, significa conquistar. Aleluia, Jesus. Muitos hoje vivem, mas poucos conseguem vencer. Muitos vivem, mas poucos vencem. Uma coisa é você viver e outra coisa é você vencer. É como se fosse um jogo de futebol. Todos jogam, né? No campo ali tem várias pessoas jogando. Várias pessoas jogando futebol, mas um apenas vencerá. E assim, quando nós estamos com o Senhor, é assim, é diferente. Porque todos podem vencer. Todos podem, né, jogar, levando no sentido figurado. Todos podem jogar, mas todos podem vencer. No jogo, no mundo, é diferente. Todos não é um time. Todos vão jogar, mas um vai
vencer. Com o Senhor é diferente. Todos podemos vencer. E que vencer é esse? O que significa isso? Diante de tanta luta que eu passo, diante de tanta prova, como que eu vou vencer? Na vida a gente passa por várias etapas. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje a gente está cantando, alegre, sorridente. Aí de repente acontece algo. Uma surpresa ruim, um acidente, uma má notícia, um ente querido doente, né? A vida é cheia de surpresas. Mas o importante é que diante dessas situações, diante dessas etapas, nós já demos o primeiro passo, que é conhecer a Cristo, é seguir a Jesus. Por isso eu estou aqui hoje, você está aqui hoje. O primeiro passo nós já demos, né? O passo mais importante na nossa vida nós já demos, que é crer em Jesus. Agora nós temos que tomar posse do que Jesus conquistou na cruz. Porque tem pessoas que aceitam a Cristo e somente não vivem as promessas que o Senhor tem para ela. Né? Nós temos que aceitar a Cristo e tomar posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não espera que nós sejamos os melhores. Eu vou orar para Deus porque eu vou ser a melhor. Não. Deus, Ele quer que nós façamos o nosso melhor em tudo. Eu falava com o Deus quando a gente vinha no carro. Não é que eu vou ser o melhor. Em Provérbios, se não me engano, capítulo 3, não tenho certeza. Eclesiastes 3 ou 4, não tenho certeza porque eu não li. Mas fala assim que tudo que você for fazer, você dê o seu melhor. Como se você estivesse fazendo para o Senhor, não para a pessoa que está ao seu lado, não para você mesmo. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o Senhor. Porque chegará um momento que nós nos colocaremos diante da face do Senhor. E todas as obras, tudo aquilo que a gente fez ontem, que a gente fez hoje, que a gente fará amanhã, será como um filme passado na nossa frente. Tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer, se eu deixei de ajudar alguém, né? Deus vai me lembrar nesse dia. Filha, por que você não fez isso? Você pode ajudar, por que você não ajudou? Então o importante é nós estarmos na presença do Senhor. Você está aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Né? Esse foi o seu primeiro passo. Né? Muitos estão se rendendo ao Senhor, glória a Deus, teremos nosso batismo nas águas, em nome de Jesus. Isso é uma prova viva e concreta de que a pessoa decidiu realmente servir ao Senhor. Né? E glória a Deus por isso. Mas a nossa caminhada continua. É um processo, dia após dia, na nossa caminhada. E como que nós conseguimos conquistar, como que a gente conseguimos vencer? Porque quantas vidas são destruídas, são derrotadas por coisas que parecem ser tão pequenas, porque essas pessoas não têm Deus. Hoje, estava me arrumando e a TV estava ligada, estava vendo um programa, uma moça, uma jovem que estava no vício, e aquela jovem tinha se decepcionado, ela tinha tido uma decepção amorosa e foi parar nas ruas. Se você sair aí, você chegar no viaduto e você conversar com uma pessoa na rua, é sempre isso. É uma decepção amorosa, uma separação, é uma doença, e a pessoa fraca. Ela não tem uma estrutura, ela não consegue suportar as lutas e elas caem. Muitos se jogam da ponte, muitos morrem. Por quê? Porque elas não têm uma estrutura sólida, elas não têm Jesus. Porque a nossa estrutura é Jesus. Amém? E aqui eu coloquei alguns passos para que a gente possa viver e vencer. Como que eu vou conseguir viver e vencer na vida? Vencer, que eu quero dizer em Cristo Jesus. Não que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Eu vou conquistar, como o pastor Emerson fala, carros, casas, dinheiro, fama. Não é esse vencer que eu falo nessa noite. Vencer em Cristo Jesus. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém, Jesus. No capítulo 14 de Mateus, versículo 26, não precisa abrir. Primeiro ponto aqui, aceitar os desafios. Ali no capítulo 14 de Mateus, versículo 26 até o 32, fala sobre Pedro. Todos conhecem falar sobre Pedro, né? Todos já ouviram falar, todos conhecem a história de Pedro. Pedro, ele aceitou um desafio. Nós temos que aceitar os desafios na nossa vida. Pedro estava naquele barco, aquela tempestade, o barco balançando e as ondas vindo, e todo mundo desesperado, e de repente aparece o Senhor. E Pedro, o Senhor falou bem, e todos pensavam que era um fantasma, outros tinham medo. Pedro também teve medo, se assustou. Mas ele aceitou o desafio
desafio de levantar e colocar o pé sobre as águas, mesmo ele tendo medo. Quantas vezes nós temos medo, né? Nós temos medo. E Deus, Ele coloca desafios na nossa frente para ver se nós somos corajosos. Para ver se você der o primeiro passo, o Senhor vai te honrar. Eu vejo essa obra começando aqui, eu falo, Deus, levanta obreiros nessa obra, Senhor. Eu peço isso para que a obra do Senhor cresça, para que vidas sejam alcançadas. Porque é tudo um conjunto. É lógico que o Emerson e a Erika, eles estão ralando, eles estão suando, eu e a gente não está conseguindo estar nos lares com eles. Mas a gente está orando, Deus capacita eles, Deus dá graça para eles, que o Senhor esteja com eles. Mas é difícil. Então, olha, Deus levanta obreiros, levanta pessoas nessa obra para ajudar. Porque a palavra fala assim que a seara está pronta, mas cadê os ceifeiros? Aí você pode pensar, nossa, tem tantas igrejas aí fora e faltam pessoas, faltam pessoas para fazer a obra do Senhor. Então, que Deus... Às vezes Deus vai colocar um desafio diante de você. Será que você vai ter coragem? Será que você vai falar como Pedro? Ah, Senhor, mas eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou. Deus vai te honrar. Porque Pedro, ele foi medroso. Sim, ele teve medo. Mas ele, ao mesmo tempo que ele teve medo, ele teve coragem. Ele andou sobre as águas. Isso significa que Deus, ele usa os medrosos. Por sua infinita graça e sua misericórdia. Ah, Deus não usa medroso. Deus usa medroso. Porque Deus usou Pedro. Ele colocou o pé sobre as águas e ele andou. Ele afundou. Mas o Senhor segurou. O Senhor, ele não deixou ele perecer. Glória a Deus. Não deixou ele se afogar. Eu lembro também de Josué. Quando Moisés estava muito velho e precisava passar o povo para a terra prometida. E Moisés chegou para Josué e falou, é você que Deus falou para ele. Fala para Josué conduzir o povo, atravessar para chegar à terra prometida. E Josué teve medo. Porque em Josué 1:8, 1:9, o Senhor falou para ele, não temas, que eu sou contigo. Qual o desafio que o Senhor tem colocado na sua vida? Será que você tem aceitado os desafios do Senhor? Ah, mas que desafios é esse? Será que você tem aceitado? Ah, mas eu tenho medo. Se hoje o pastor chegar para você e falar, irmã, eu preciso de você para você nos ajude a trabalhar na casa de Deus. Eu preciso de um obreiro, eu preciso de uma obreira, eu preciso de um intercessor, de uma intercessora. Será que você tem coragem de aceitar esse desafio? Ah, mas eu tenho medo. Todos nós temos medo. Mas quando nós buscamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá graça. A palavra do Senhor fala assim que o amor de Deus, Ele vem sobre nós, Ele lança fora o medo. Todo medo sai, todo medo cai por terra. Aleluia, Jesus. Eu lembro que quando a gente aceitou um desafio, no momento do processo lá no sul, a gente foi no bairro, eu sempre falei, a Emerson e a Erika sabem dessa história, mas a gente fala de novo. Que Deus nos mandou para um bairro, e eu meditando nisso hoje, foi um desafio. Porque era um bairro que ninguém queria ir. Era um bairro onde as pessoas eram pobres, as pessoas eram mais humildes. Não era um centrinho ali, tudo bonitinho, tudo acesso, tudo, né, de fácil acesso. Não. Era um bairro distante da igreja, onde tinha pessoas de todos os tipos, tinha pessoas que tinham condições, tinha pessoas, a maioria não tinha. Era um lugar que para a gente ganhar almas, a gente não conhecia ninguém. E eu meditando nesse momento da nossa vida, eu entendi que o Senhor nos levou para o sul para restaurar o meu casamento, a minha família, mas não foi só para isso. Foi para alcançar aquelas vidas que estavam lá. Aquelas famílias que hoje estão na presença do Senhor. E se eu falasse para ele, junto com ele, falasse, não vamos porque nós temos medo. Para quem lá fazer célula, para quem lá pregar a palavra, já tem tanta gente na igreja, já tem 400 membros na igreja, não precisa. Precisava porque tinha aqueles que conheciam, que tinham entendimento, que tinham conhecimento na palavra, que tinham carro, que tinham dinheiro, que tinham condições, não iriam. Enquanto nós pagando aluguel, sem dinheiro, a gente foi. E Deus nos honrou, Deus nos deu a nossa casa, glória a Deus. E lá a gente fez a obra do Senhor. Quando começamos, não tinha adultos, era só crianças. E eles só vinham para comer cachorro quente. Glória a Deus. Eles só vinham para comer. E a gente, glória a Deus, essas crianças estão vindo, vamos pregar a palavra para eles. E eles vão falar para o pai e para a mãe que comeram, mas que receberam a oração. E ali as
choravam, recebiam o Espírito Santo, elas tremiam. Era maravilhoso. E através dali vieram os pais e chegaram dias que a gente estava lá com 70 pessoas, para a glória de Deus. Famílias inteiras descendo as águas do batismo. E o que eu entendo com isso? Nós aceitamos o desafio. Né? Pedro, ele aceitou aquele desafio de andar sobre as águas. E quando ele foi, o Senhor, o que aconteceu? O Senhor segurou ele e a tempestade parou. Eles voltaram para o barco. E assim é na nossa vida. É uma tempestade que se levanta e nós temos medo. E Deus fala, vai filho, vai, toma uma postura, toma uma atitude. E muitas vezes nós temos medo. Que nós possamos perder este medo e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me capacita com a tua coragem, com a tua unção, com o teu poder. E você conseguirá, amém? Amém, Jesus. Outro ponto aqui, o segundo ponto é sonho. Sonhe. Mas não coisas... não ilusão, porque tem pessoas que andam aí fora sonhando coisas que não tem nada a ver, como Deus falou, fora da casinha, né? Sonhar o quê? Sonhar os sonhos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Como tem uma canção que fala assim, sonhe, ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Eu acho muito linda a letra dessa canção. Ouse sonhar, você nunca irá além dos sonhos. Ouse viver. O que é isso? Os sonhos que Deus sonhou para você. Que sonhos que Deus sonhou para mim? Meu Deus, que sonhos são esses? Você sonhar em conquistar a sua casa, conquistar um carro, conquistar um bom emprego, um bom negócio, ter a sua empresa, um prédio. Quando eu era menina, eu sonhava isso. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu falava, eu vou trabalhar, eu vou ser uma empresária, eu vou comprar um prédio. Naquele prédio vai morar toda a minha família, minha avó, meus tios, todo mundo vai abrir uma empresa, todo mundo vai trabalhar naquela empresa. Não é esses sonhos que Deus tem planejado para nós. Os sonhos de Deus está relacionado não só a você. Os sonhos que Deus tem para você, ele não cabe somente você, ele cabe em várias pessoas. Glória a Deus. Eu lembro, falando de sonhos, quem que a gente lembra na Bíblia? José. Eu amo essa história, a passagem de José. José era um menino sonhador. Quando ele vinha, os seus irmãos falavam para ele, lá vem o sonhador. Por quê? Porque ele sonhava muito. Mas os sonhos que José tinha, os sonhos que José sonhava, não eram sonhos. Não era bobeira. Era sonhos de Deus. Glória a Deus. Não era coisa de menino, ele era adolescente ainda. Mas ele sonhava os sonhos que Deus tinha para ele. Aleluia, Jesus. Nós temos que sonhar os sonhos que estão no coração de Deus. Quando José sonhou, os irmãos tiveram raiva de José, mas como que pode? Ele, sendo menor, eu me prostrar diante dele? Não, o sonho, o plano que Deus tinha na vida de José era para salvar aquela nação. Aleluia, Jesus. Deus usou José, Deus levantou José passou por aquele processo, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi parar no Egito como um escravo, e lá, Deus era na vida dele. O Espírito de Deus estava sobre ele, por quê? Porque Deus exaltou ele. Assim é na nossa vida. Você pode passar o que for. Quando o Espírito Santo de Deus é na sua vida, você consegue suportar, você consegue passar e você consegue vencer. Amém, Jesus. Você acredita, Senhor, no ano passado eu passei algo tão difícil. Passei por uma situação tão difícil. E você para e pensa, olha, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus te fez vencer. Nós não podemos esquecer disso. Que o Senhor nos faz vencer, que o Senhor nos faz triunfar. E o sonho de Deus, que você pensa assim, mas quais são os sonhos de Deus? Talvez você já tenha no seu coração, mas você não fala para ninguém. Talvez o Espírito Santo já falou para você o que Ele quer que você faça, que você sonhe, né? E talvez você ainda não entendeu. Peça para o Espírito Santo, no final a gente vai orar, peça para Ele te revelar que sonhos são esses. Aleluia, Jesus. Que planos são esses que o Senhor tem para a sua vida. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, aquilo acontece. O que Deus tem para mim é maior do que o que eu sonho. Eu creio, e Jesus. automaticamente virão as outras coisas. Eu creio. Porque Mateus fala que em 6,33 que você busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Quando você busca o reino de Deus, o interesse nas coisas de Deus, o resto Ele acrescenta. É desse jeito. Nada, não falta nada. O terceiro ponto aqui é amar. Eu testemunhando aqui, falando, a gente conversando no carro. O amor ao próximo. A maior prova de amor é o nosso Senhor. Em Provérbios 10, 12, fala
Aleluia, Jesus. E esse amor é Jesus. Jesus, com seu infinito amor, ele nos cobriu todos os nossos pecados. Aquele sangue derramado naquela cruz lavou os meus e os seus pecados. Glória a Deus. E assim nós, quando estamos no Senhor em amor, aleluia, Jesus. Quando nós estamos no Senhor em amor, nós cobrimos os nossos pecados. E o Senhor, nós meditamos na palavra do Senhor. Quando nós entendemos o que é o amor do Senhor, que é o amor ágape. Não é um amor com interesse, querendo nada em troca. Quando você ama o seu próximo, você faz tudo pensando no seu próximo. Deus falava, você fazer para uma pessoa que ela pode te devolver é fácil. Mas quando você faz para uma pessoa que você sabe que ela não vai te dar nada em troca, isso é amor. É fácil você fazer, a Bíblia fala que é fácil você fazer um banquete e chamar várias pessoas ricas para comerem, para jantar, para saciarem. Um dia eles devolverão. Mas em vez de você fazer isso, o Senhor Jesus nos ensinou, faça para aqueles que não têm nada. Aleluia, Jesus. Imagine quão maravilhoso deve ser uma pessoa que está com fome e ganhar um prato de comida. Uma pessoa que não tem o que vestir e ganhar uma roupa nova. Como já escutei pessoas aqui contarem. Né? Eu lembro. Chegar, comprar uma roupinha novinha e dar de presente. Chegar e levar no mercado e falar, escolhe isso. Pegar e comprar e levar. Glória a Deus. Isso é o amor, isso é o verdadeiro amor. Amor não é estar toda hora falar, Érica, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Isso não vai comover o coração de Deus. Amém. As minhas palavras. Não vai convencer, não vai comover o coração de Deus. Que amor? As minhas atitudes, as minhas ações com o meu próximo. Aquela pessoa, a palavra fala para a gente amar os nossos inimigos, mas eu vou amar o meu inimigo? Como isso? Só Deus, né? Para falar uma coisa dessa. Ah, é aquela pessoa chata, aquela pessoa que pega no meu pé, aquela pessoa que fala de mim o tempo todo. Ame. Mas como que eu vou amar? Não existe isso. Existe isso. Se não existisse, não estaria aqui na palavra do Senhor. É verdade, Jesus. Espírito Santo, eu não gosto daquela pessoa. Seja sincero com o Senhor. O Senhor, Ele gosta de sinceridade. Senhor, eu não suporto olhar para aquela pessoa. Mas o Senhor fala que eu tenho que amar, então me dá graça, Jesus. Me dá graça. Peça graça. Peça somente a graça do Senhor. E você vai começar a ver aquela pessoa com outros olhos. Sabe o que é você olhar para aquela vida e você ver dentro dela aquela pessoa cheia de falhas, como a gente é também. Aquela pessoa que você olha e todos julgam. Sabe aquela pessoa que todos julgam? Tem uma pessoa assim que eu conheço lá no mundo. Todo mundo olha, eu comentava com ela esses dias. Todo mundo fala mal porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela fez isso, fez aquilo. Julgam, sabe? E eu falava assim, eu não consigo pensar isso naquela pessoa. Eu olho pra ela e sinto amor. Mas porque eu sou melhor do que eles? Não. Porque o amor de Deus está em mim, eu consigo amar aquela pessoa. Aleluia, Jesus. Esse é o amor do Senhor. Então nós temos que amar para a gente poder triunfar, para a gente conquistar. Nós temos que aceitar os desafios. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. Glória a Deus. O ponto aqui é você ter fé. Em 1 João 5,4 fala que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia, E Jesus. essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. É a nossa fé que vai vencer o mundo. Glória a Deus. Meu Deus, como que eu vou conseguir vencer, passar os momentos difíceis, essa prova, essa luta? É a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus. Porque nós temos muita fé errada. Fala-se tanto de fé. Todo mundo tem fé. Eu escutava um cantor falando uma vez que tem gente que tem fé no copo de água. Não, é uma fé errada. Nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus. É verdade, Deus papai. que nos criou. Nosso santo Deus, nosso Deus que nos criou, que nos amou e que nos ama, independente do que eu faça. O amor do Senhor, ele é independente das minhas atitudes. O que eu faça, o que eu deixo de fazer. O que eu fazer não vai mudar o amor de Deus. Obrigado, Jesus. Se eu ser melhor ou se eu ser pior, o Senhor vai me amar do mesmo jeito. Ele vai nos amar do mesmo jeito. Ah, eu faço minhas obras, o Senhor me ama porque eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo o próximo. Não, não é assim. O Senhor nos ama porque o amor dele é sobre nós. Não por causa do que eu faço ou deixo de fazer. Aleluia, Jesus. Voltando aqui para a fé, né?
nós temos que pôr a nossa fé em obras. A Bíblia fala sobre o grão de mostarda, eu tenho ali na minha bolsa. Ele é como do tamanho de uma comida de peixe. Quem tem peixe aqui? Já viram comida de peixe? É bem pequenininho, né? O grão de mostarda, acho que dá dois grãozinhos daquela comida. É bem pequenininho. Eu estava meditando a fé. O Senhor falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. Se a nossa fé for pequenininha, já é bastante para Deus operar na nossa vida. Né? Eu lembro esses dias atrás, que meu tio caiu do andaime, eu testemunhei aqui. Meu tio, ele caiu e entrou uma madeira, estava trabalhando, transpassou aqui pro lado de cá. E não pegou no coração dele. Glória a Deus. Mas nós oramos aqui, os pastores oraram. E eu estava com meu coração cheio de fé. Quando ele entrou na sala de cirurgia, os médicos falaram: olha, não posso falar nem que sim, nem que não, ele pode sair vivo, ele pode sair morto. E a minha tia desesperada, minha mãe, todo mundo ligando. E eu com o coração cheio de fé. Eu falei: Senhor, eu creio que ele vai sair de lá. Eu creio que o Senhor é na vida dele, que o Senhor vai dar mais uma chance para ele que ele possa ouvir a palavra de Deus, para que ele possa se render ao Senhor. E a minha oração para a minha família é: Senhor, não deixe que a minha família vá antes que ela conheça o Senhor, antes que ela sirva ao Senhor. Depois que nós estamos servindo o Senhor sabe o momento e a hora. Mas nós vamos para a glória, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E o quinto e último ponto aqui é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo? Amém, Jesus. Eu desejo. É maravilhoso, mas nós estávamos aqui cheios do Espírito Santo. A irmã estava dançando no Espírito, é muito lindo. As irmãs fecham os olhos e dançam, e choram, e caem, e levanta de novo, e cai de novo. Ser cheio do Espírito Santo, você esquece de tudo. Né? Ser cheio do Espírito Santo, fala em Atos 2, capítulo 2, versículo 1, se você não leu, leia. Todos eles estavam reunidos numa casa. E naquele mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus veio e encheu todo aquele povo. Encheu toda aquela casa e eles começaram a falar em outras línguas estranhas. E aquele povo que estava lá fora pensaram: esse povo é doido, esse povo é louco. É assim que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo, que ela começa a orar. Glória a Deus. Mover o Espírito. As pessoas passam lá fora e ficam olhando o que está acontecendo naquela igreja. Que povo doido é esse? Quando você está na sua casa orando, eu cheguei a orar de madrugada, meu esposo, e a gente barulho, pula e grita e salta. E os vizinhos pensam: que povo louco é esse? É cheio do Espírito Santo. Os vizinhos pediram até para a gente vender a casa, que a gente era muito barulhento. O dono vender a casa que a gente morava. Esse povo faz muito barulho de madrugada, eles não dormem. Põe essa casa para vender, manda esse povo embora. Mas Deus não permitiu isso. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo une esses 4 pontos anteriores. Você aceitar o desafio, você sonhar, você ter fé. Aleluia, Jesus. Você ser cheio do Espírito Santo. Por que eu todos esses pontos? Olha o exemplo de Pedro, que foi o primeiro que eu falei. Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ninguém segurou mais Pedro. A primeira mensagem de Pedro foram 3.000 almas. Glória a Deus. Imagine 3.000 almas. Uma pessoa como eu e você, que não sabe falar direito. Eu não sei nem pegar direito o microfone, porque tu estava ali. Acha o microfone, sabe? Imagine a gente sendo falha, sem saber falar. Meu Deus, tem misericórdia, me dá graça, Senhor, para a tua palavra. Porque a gente não sabe. Assim era Pedro. A gente lê ali os momentos que os discípulos estavam com Jesus. Pedro era estabanado. Ele falava que vinha na telha, eu quero ir também, eu faço isso, faço aquilo. Uma pessoa como eu e você. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando a glória de Deus tomou a vida de Pedro, ninguém segurou mais ele. Glória a Deus. Ninguém segurou, porque onde ele ia, ele pregava e a glória de Deus se manifestava e as vidas eram alcançadas. Aleluia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga ter fé, para que a gente consiga alcançar os objetivos, os planos, os projetos que Deus tem para mim e para a sua vida. Que a gente possa amar. Como que eu vou amar? Se eu estiver cheio do Espírito Santo. Mas eu vou estar o tempo
todo orando em línguas na rua. Não, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você vai estar orando em língua. É uma evidência do Espírito. Você ser cheio do Espírito Santo é você ter a presença do Senhor na sua vida. É você ter discernimento quando o Senhor falar contigo. Você ouvir a voz de Deus. Você já tem o Espírito Santo sobre você. Por isso que você está aqui nessa noite. Mas você está cheio. É você estar sensível à voz de Deus. Senhor, eu vou ficar no propósito essa semana. Eu vou jejuar, meu Deus. Ah, mas eu não consigo jejuar. Ficar tantas horas sem comer. Eu vou deixar de lado isso, que eu gosto tanto. Eu vou deixar a carne, o churrasco, o vinho. E ali você vai estar deixando algo, você vai estar abrindo mão de algo, e Deus vai estar te enchendo mais, porque você vai estar diminuindo, e o Senhor vai estar crescendo. Glória a Quero Deus. orar por vocês, vocês coloquem de pé, amém? Quantos entenderam o que eu falei? Conseguiram entender, irmãos?